queria muito comentar com você sobre o What a Trip, que é um documentário Netflix, e está no Netflix, que fala um pouco das experiências de pessoas famosas, né? E de pessoas que tiveram contato com LSD, que despertou em mim muita curiosidade em experimentar LSD, porque eu nunca experimentei, porque tem duas coisas. Um, porque eu acho as brisas muito engraçadas, tipo, sempre os caras vivem uns negócios muito loucos. E dois, porque tem uma parada meio revelação, assim, tem uns caras que tem uma revelação, tipo, eu percebi que a gente é tudo uma coisa só, que a gente é uma coisa una, o universo é um, não sei o que e tal. E eu queria falar com você sobre experiências com drogas, álcool, você sai do corpo e por que isso é legal ou não é legal, que bad que deu, por que a gente tá fugindo da nossa realidade. E dois, se você tem vontade de experimentar LSD ou alguma coisa que te dê uma coisa de ampliação, né, expansão da consciência, para ver o que dá, se revela alguma coisa ou não, ou se você tem algum medo de bad trip, que eu também tenho um pouco de medo de ficar na bad trip, que não deve ser uma coisa muito maneira. Cara, quando eu era adolescente e eu não tinha tido nenhuma experiência com drogas, não que eu tenha muitas, mas hoje eu tenho algumas, eu sempre tinha na minha cabeça que se fosse para usar alguma coisa, eu ia querer usar a droga mais pesada que tivesse. Até pensava que o LSD poderia ser, porque se for para entrar nessa, eu quero entrar no mundo mágico, entendeu? Eu quero Alice no País das Maravilhas, entendeu? E aí depois eu me tornei pai, e inclusive meu filho foi produzido numa noite de muita maconha. Eu falo disso no show, as pessoas acham que é mentira, mas é verdade. E aí eu fiquei confortável nessa coisa da maconha. E hoje, apesar de eu ter vontade ainda de experimentar alguma coisa mais forte, porque também quero entrar nessa expansão de mente, buscar isso. Já cogitei ayahuasca, já cogitei LSD também. E também acho que deve ser muito divertido, me sentir leve, que é uma coisa que eu sinto que eu preciso. Mas depois que eu tive um filho, e depois que eu acho que me sinto confortável com a maconha, eu perdi um pouco essa super vontade, entendeu? Eu tenho um pouquinho de medo, porque agora, vamos supor que se por acaso der errado de alguma maneira, eu tenho um filho, como isso vai ser contado, sabe? Como é que ele morreu? Tomou LSD. Você tem um filho para criar, você foi tomar LSD, sabe assim? Tem um pouco de medo dessas consequências. Só que eu tô falando isso da mesma maneira que eu ouvia as pessoas falando sobre maconha, por exemplo, quando as pessoas falavam, não, existe um discurso muito cristão, assim, nesse país, e aí esse discurso contamina a pessoa, só que ela não tem coragem de admitir. Então ela sempre usa as mesmas desculpas, do tipo, não, eu tenho medo de usar maconha, porque eu já sou louco naturalmente, imagina se eu uso maconha. Então eu me vejo cometendo esses mesmos erros, os mesmos preconceitos que eu vejo as pessoas antigamente faziam, sabe? Eu tenho medo também, e inclusive no documentário eles falam um pouco da galera que tem esse medo de ir e não voltar. Eu tenho um pouco de medo. É uma coisa que pode disparar alguns gatilhos, tipo esquizofrenia, né? Uma síndrome de alguma coisa e tal. Então me dá um pouco de medo. Mas tem duas coisas. Eu acho que pode ser muito engraçado uma noite, claro. Os caras são muito loucos, né? Os caras fazem umas paradas tipo, toma LSD no meio de Nova York e vamos dirigindo. Porra, você tá vendo, tipo, chuva de meteoro, o mar, o céu laranja, não sei o que, várias brisas, e está dirigindo. Isso eu acho um pouco de retardo mental, né? Não é fazer isso. Mas sobre um ambiente controlado, acho que pode ter coisas maneiras, assim. E uma coisa que eu gostaria, de ter, e você não tem controle da brisa, é essa parada meio reveladora, assim, mais de uma expansão de consciência, de chegar a conclusões sobre você ou sobre o mundo, que nem o Bill Hicks, que vai com os amigos no meio da fazenda, toma LSD, e aí ele percebe ali que, o mundo como e abre um novo horizonte de pensamento para ele, e acaba isso refletindo não só na personalidade dele, como no palco, né? Na maneira criativa dele encarar os pontos de vista de piada. Eu acho isso caralho, deve ser um portal que você abre, você nunca mais volta, deve ser realmente muito revelador, tá ligado? Sim. Eu tenho muito essa vontade, assim, tenho muito
Eu acho que esse documentário, ele é bem importante porque ele tem uma conversa franca que, por exemplo, os nossos pais não estavam prontos para ter, justamente por essa coisa do preconceito e nossa, existia uma demonização das drogas e tal, e ainda existe em pouco, até um exemplo que eu dei anteriormente. Eu acho que a gente está mais preparado para falar sobre isso com nossos filhos, sabe? Até o Ben Stiller conta a experiência dele, ele fala que ele liga para o pai dele, que acho que os dois, o pai e a mãe, eram artistas, então acho que tinha a cabeça um pouco mais aberta e tal, para aquela época, e os pais meio que, apesar de não estarem tão preparados, conseguiram conversar com ele de uma maneira que ele não se sentisse mal, que ele não se desesperasse e que deixasse ele tranquilo ali para a coisa passar, porque pro Ben Stiller não foi legal, né? A brisa. Só rolou o bad trip, né? E eu acho que a gente está preparado para entender essa fase que nossos filhos podem ter, acho que até porque a gente teve também essa fase, sacou? Mas eu acho que sim, e eu acho que eram drogas razoavelmente novas. Então não tinha um tempo de galera que usou, adulta e mais velha, falar para os moleques, isso aí eu sei o que é, tinha um amigo que tomou, é legal assim, não é legal assado e tal. É a primeira geração que toma. Como pai, você fica horrorizado. O moleque perde a consciência e não tá ali, fora que não sabe tomar, porque toma de qualquer um, toma em quantidade que não sabe quanto que tem que tomar e tal. Tem todas essas preocupações, eu entendo. Agora, essa geração já tá virando avó, né? A galera são Woodstock nos 60, né? A galera que tinha 20 anos em 60, agora já é avó. Então, já vimos que a droga em uso recreativo, por exemplo, a maconha já não é mais tão demonizada. Já se legaliza em vários lugares e tal. Com um uso mais recreativo, mas, claro, tem seus riscos, também não vamos dizer aqui, que é uma coisa completamente normal e todo mundo pode usar e em qualquer lugar, blá, blá, blá e tal. Mas é uma coisa um pouquinho mais aceitável, um pouquinho mais de consciência, tomar ali uma vez ou outra, tal, para ter uma experiência um pouco diferente. Acho que é mais aceitável e acho que é um pouco mais legal. As pessoas não... tinha uma lenda das pessoas perderem a funcionalidade social, de não poderem trabalhar, de ficar louco, de virar vagabundo, de virar hippie, sei lá o que e tal. Mas eu acho que... Eu acho válido, assim. Eu tenho um pouco de medo, não vou negar, sou meio cagão com essas coisas. Mas as experiências que eu tive com drogas não foram todas boas, mas tiveram experiências que eu gosto de ter tido, entende? Cara, eu acho que... E eu acho que é positivo o documentário justamente por isso, porque ele propõe a discussão. Então, quando você tem na sua casa uma discussão aberta sobre o assunto, né? Porque, assim, perder a funcionalidade social, com bebida a gente pode perder, sabe? Só que se você for instruído a saber como beber, a saber o seu ponto de parar, você pode ser um alcoólatra funcional ali, né? Você não vai beber e dirigir, você não vai fazer esse tipo de cagada. E acho que com drogas é a mesma coisa. Eu acho que, por exemplo, o meu filho é fruto de uma noite de maconha, mas só foi confortável naquele ponto porque eu estava com uma pessoa com quem eu estava muito confortável, uma pessoa com quem eu confiava muito ali, né? Porque nesse dia, especialmente, a gente passou um pouco do ponto e misturou com vinho, um monte de coisa. E se eu tivesse com alguém com quem eu não conhecesse, ali num ambiente hostil, eu podia ter ficado neurótico, eu podia ter saído pra rua, enfim. Se a gente puder ter essa conversa franca com os filhos e poder orientar eles, eu acho que deixa o consumo muito mais seguro e muito mais confortável. E aí sim você pode aproveitar as coisas boas que alguma droga, algum tipo de... qualquer coisa que vá ativar a sua consciência de uma maneira diferente possa te oferecer, entendeu? Eu nunca tive uma experiência negativa, nem com bebida, assim. Claro, você tem experiências que você tem ressaca e passa mal, mas acho que justamente por eu ter consumido coisas que me deixavam mais tranquilo para lidar com aquilo e responsável, sabe? Não vou beber e dirigir. Tipo, não faz sentido, eu vou fazer merda se eu beber e dirigir, sabe? Ou, por exemplo, se alguma possível bad trip que viesse a dar por causa de drogas, eu falava, não, isso aqui faz parte do negócio, eu já ouvi muita gente falando sobre isso, já pensei muito sobre isso, é só eu deixar passar. Todas as experiências foram boas, assim. Por exemplo, a última vez que eu comi um brownie, que eu senti que meu corpo estava pegando fogo e eu estava viajando pelo universo, se
eu tivesse deixado afetar, eu teria, né, ficado desesperado, teria passado mal, mas não, eu só curti o fato de ser um cometa. É muito bom ser um cometa. Você tem que entender isso. Cometa não paga boleto, irmão. Cometa, exatamente. Porra, que delícia ser um cometa, cara. Às vezes a gente precisa desligar um pouco e ser um cometa. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante, assim, que independente do que você tá tomando, álcool, drogas, inclusive álcool, viu? Porque parece que álcool te deixa feliz. Cara, o seu estado de espírito previamente a tomar qualquer coisa, ele influencia diretamente no que vai acontecer com o seu corpo e com a sua mente. Então, por exemplo, às vezes eu não tava legal, tinha acontecido merda no meu trabalho, com a minha namorada, não sei o quê, meu amigo falava, mano, vamos sair pra beber, encher a cara. Aí você vai pra balada, enche a cara, tá tudo uma merda na sua vida, ele melhora, realmente melhora ali por 15 minutos, mas depois seu cérebro meio que lembra as coisas que acontecem. Você não desliga totalmente. Então, tipo, você fica um bêbado chato, você fica um bêbado meio desanimado, um bêbado meio choroso, sei lá. E droga também. Droga, você tem que estar numa vibe muito da hora. Tipo, ó, vou curtir esse LSD aqui com meus brother, porra, nessa viagem maneira, porra, tá tudo alinhado, tô feliz, tô tranquilo, porra, do caralho, tamo aqui, sei lá, em Salvador pra fazer show, vamos tomar aqui, porque o show é só amanhã. Pô, toma o bagulho, pira lá no acarajé e o caralho, ok. Porra, tomar um bagulho pra melhorar o negócio que tá uma bosta, não pode ser remédio, tá ligado? Então, acho mais difícil. Ponto, a gente é até mais responsável que a geração anterior, que está se enchendo há anos de antidepressivos, que são drogas também, né? Segue o mesmo princípio, só que é isso, a gente está buscando um consumo consciente da parada, sabe? Não pode ser simplesmente uma fuga do dia a dia que você toma, sem isso você não dorme, sacou? E aí, né, o diálogo para uma possível legalização, para, né, fazer disso algo natural e usar, por exemplo, sei lá, que a gente estava falando, né? Eu não sou desse tipo de maconheiro, mas o maconheiro, ele não sabe nada de nada na vida. E aí, quando é para falar de maconha, o cara é que nem a gente com a comédia, o cara defende com unhas e dentes. Não, a maconha é medicinal, cura o câncer, cura o Parkinson, o caralho. E tem isso, né? De certa forma, eles viraram cientistas para descobrir e estão espalhando aí. Então, só o diálogo e só a consciência do que você está fazendo pode gerar e fazer a gente aproveitar o que tem de melhor. Ao mesmo tempo, eu não sei se eu sou a favor da legalização, por exemplo, num país como o Brasil. Porque falta realmente muita educação e diálogo para a gente poder usar isso de uma maneira consciente. Ainda sabendo e entendendo que, e com números, não só tipo, por achismo ou por exemplos e modelos. Esses modelos geraram estatísticas que provaram que a legalização é algo melhor para a sociedade, não só por ser medicinal e recreativo, mas também pelos números, né, relacionados à criminalidade que diminui. Agora, eu não sei se o Brasil está pronto para isso. Da mesma forma que os números dizem, desculpa, estou me prolongando, mas que os números dizem que o armamento da população é algo positivo e realmente ajuda os outros lugares onde aconteceu, mas eu acho que aqui a gente não estaria pronto para ter isso, não. Eu acho que o Brasil é o tipo do país que tem que esperar um pouco para outros países legalizarem e baseado em países mais parecidos com o nosso, aí poder pensar em alguma coisa, porque não só países como estrutura, eu não sei se está pronto, mas o país como povo. Porque se você conversar com um afegão médio, eu acho que ainda rola muito preconceito e tal, tipo maconha coisa de bandido, maconha coisa... Aí você vai falar, mas virar legal talvez seja o turning point aí da galera cair na real. Pode ser que diminua a criminalidade mesmo, mas, cara, uma coisa que a gente tem que aprender é que o Brasil é um país que todas as articulações, quando você tenta quebrar a articulação, sei lá, cortar a cabeça do monstro, ela se reorganiza e se rearticula para um novo sistema. Você fala, você corta a maconha e legaliza e cobra imposto, beleza, você vai cortar uma boa parte da fonte de renda do traficante. Só que o meu medo não é que... Porque o traficante não vai sentar em casa, que pena, perdi essa fonte de renda. Esse cara vai inventar outra fonte de renda, entende? Tipo, é óbvio que tem uma galera que, beleza, vai trabalhar com isso, não sei o que, vai gerar empregos,
oficiais e tal, beleza. Só que, cara, o cara que é o bandidão, que a maior fonte de renda é a maconha, esse cara vai para outro ramo. Talvez seja um ramo um pouco mais perigoso. Não sei como que esse cara vai agir, ninguém sabe, né? Porque você legaliza no Uruguai, o tráfico de drogas no Uruguai não tem nada a ver com o Brasil. Aqui o cara tem um fuzil, tá ligado? Sim. E eu acho que é um processo de educação realmente muito longo, assim, uma coisa quase darwinismo mesmo, sabe? De você ir esticando o seu braço até você conseguir pegar aquela maçã, né? Vamos esticar o pescoço da girafa até ela conseguir alcançar realmente isso aí milhões de anos, né? Porque você vê, por exemplo, um país com uma educação muito boa, tipo a Suíça, onde a primeira-ministra anda de metrô, você entende a distância que tem e a distância de raciocínio que tem nessa ministra para ela entender que ela tem que andar de metrô? Hoje parece impensável aqui. Só que, ao mesmo tempo, né, se a gente não der o primeiro passo, talvez nunca aconteça. Só que é difícil aí. Quem que vai se arriscar a dar o primeiro passo com responsabilidade, né? Quem que vai aceitar essa carga aí? E é um primeiro passo politicamente que joga contra o cara que fizer isso hoje, né? Porque é isso que eu falo, o povo não está tão preparado ou está ignorante em muitas coisas desse tema. Então o político é o tipo da coisa que ele não quer botar a mão, porque se ele coloca a mão e defende a maconha e fala, vou defender, vou querer legalizar, vou descriminalizar, o que seja, ele coloca a mão nisso, ele vai ficar taxado para sempre como drogado, o cara que defende as drogas para as crianças, não sei o quê, e a próxima eleição desse cara vai ser extremamente complicada. Que nem você falou, viraram um cientista, então o cara tem a luz certa, o adubo certo, e a para certo, e coloca uns aditivos na terra certo, não sei o que lá. Mano, virou uma... E aí ele cruza as plantas, né? Porque tem vários tipos de maconha. Aí ele cruza as plantas certas, não sei o quê. E aí vira um maconhão, moleque. Vira um porradão de já no cérebro. Pineapple Express. Exato, tipo, não é a maconha que os caras fumavam no Woodstock. É uma maconha com esteroide, assim. É uma anabolizante, é um maconhaço, assim. Então, lembra um dia que a gente fumou o vape daquele indiano que tava com maconha? A gente ficou burro no bar, a gente conseguia conversar, nunca tinha ficado daquele jeito. A gente começava uma frase e eu não lembrava o que você falou e nem o que eu tinha falado, e a gente ficou horas ali numa conversa completamente de louco, comendo peitinho. Precisa fazer isso de novo. Foi incrível. Foi bom pra Parece caralho. que eu contei uma puta desgraça, né?